Boa noite a todos. Começamos agora mais uma super conversa aqui no Pod do Barba. E contamos, é claro, com a sua audiência que está aí do outro lado. Hoje recebemos com muito carinho mais um super convidado. Ele que é pai, cristão católico, empresário, pecuarista, político, orgulhosamente cigano. É com muito carinho que a gente recebe aqui hoje Diran Reis Alves. Muito obrigado, meu amigo, por sua presença. E para a gente já começar, Diran por Diran. Quem é Diran Cigano? Obrigado, Marlon. Prazer estar aqui com você nesse bate-papo. Fico feliz demais pelo convite. Diran é filho, é pai, é católico apostólico romano, temente a Deus, apaixonado por esse povo medeiros-netense, né? E estou aqui à disposição para a gente bater um bate-papo leve, sadio, falar de coisas boas e falar um pouquinho sobre a minha vida pessoal. Que bom, meu amigo. Então, vamos lá no início, né? Onde as coisas se deram de fato, onde nasceu o Diran Cigano, onde viveu os seus primeiros anos de vida até a sua adolescência. Ô Marlon, eu sou natural de Almenara, Minas Gerais, né? A gente é de uma família nômade, né? Vivemos de cidade em cidade por algum tempo, né? E só nasci em Almenara. Na verdade, eu nem conheço, porque naquela época meu pai ainda andava de animal, a gente se deslocava constantemente de cidade em cidade. Então, eu só nasci em Minas Gerais, em Almenara. Nunca residi, nem conheço, na verdade, depois de adulto, eu nunca fui em Almenara. Espero um dia voltar à minha terra natal para conhecer a cidade onde eu nasci. Certinho. E aí, a sua adolescência? Então, você sai de Almenara, só nasce, né, como você diz, e não retorna e passa por outras cidades. A sua adolescência se dá, então, nessa vida nômade, realmente, de sempre uma cidade e outra. Como é que foi, então, até a adolescência? Infelizmente, sim, viu, Marlon? Eu digo infelizmente porque muitas vezes não dava nem para fazer amigos, né? Porque era uma viagem constante, a gente nunca ficava parado em uma cidade. E isso, né, já é cultural pelo nomadismo cigano, vem desde os antigos, desde 1516, quando o seu João Tois, um dos primeiros ciganos a desembarcar no Brasil, expulso de Portugal, né, ele era forçado a viajar porque ele chegava em um lugar, quando as pessoas sabiam que ele era um cigano, expulsavam. Então, antes de expulsar, ele já saía, ficava 10, 15 dias, saía. Então, isso acabou passando para a nossa descendência, esse nomadismo. Então, eu só nasci, como eu disse, em Almenara, mas depois daí fomos viajando e, infelizmente, nem amigos a gente conseguia fazer, né? E moramos em muitas cidades do Espírito Santo, da Bahia, do Rio de Janeiro, também de Minas Gerais, sabe? Foi uma vida difícil, uma vida, infelizmente, muito sofrida, chegando até quando criança, infelizmente, passar fome, né? Tem esse detalhe, né? Dê uma estudada ali nas coisas da sua vida para a gente poder fazer essa conversa bem franca. E tem esse detalhe. Às vezes a gente vê as pessoas e não consegue mensurar a história que tem por trás de cada uma delas. E esse detalhe me chamou muita atenção. Como é que foi? Conta pra gente. Marlon, tem coisas que marcam a vida da gente, né? E eu me lembro muito bem, a gente morava ali próximo a Itabuna, na Bahia, não recordo o nome da cidade, mas era bem próximo a Itabuna. E eu era bem jovem, muito novo mesmo, 4, 5 anos, salvo engano, 6 no máximo. E naquela época, eu tinha uma bicicletinha muito antiga. Bicicleta naquela época era como se fosse um carro hoje, né? Ainda mais para quem era desprovido. Coisa de luxo. Né? De luxo. E eu lembro que essa bendita bicicleta era muito velha, quebrou o freio. E aí eu perturbei minha mãe, perturbei, conseguiu algumas moedinhas, não me recordo o valor nem quanto, e a gente foi na cidade, porque geralmente os ciganos moravam afastados da cidade, porque infelizmente não era aceito pela sociedade. Aí eu me lembro que a gente passou um período assim de fome mesmo, sabe? Por falta de oportunidade que as pessoas, infelizmente, não davam aos adultos, principalmente para poder trabalhar. E daí nós fomos até a cidade, isso marcou a minha vida. E numa praça eu lembro que eu cheguei assim, ficar tonto, sabe? Novo, passando fome e tal. E aí eu lembro o cheiro de uma galinha
Rapaz, aquele cheiro é marcante, ele marcou a minha vida e vai ficar para sempre. Você deve se recordar, que você não é jovem, que antigamente o óleo vinha numa lata. Era lata de óleo. Hoje esse recipiente de plástico, né? Mas antes era lata mesmo. Era lata mesmo. E aí, minha mãe foi na casa da mulher, encostou, bateu na janela, ela com aquele vestido da mulher, ela estranhou, deu uma cigana. Aí minha mãe contou a situação, que realmente eu estava passando fome, que não tinha condições, se ela poderia dar uma ajuda, qualquer alimento, qualquer comida. A mulher falou para ela assim, eu não gosto de cigano, eu vou dar porque é uma criança. Eu me lembro que eu acho que ela tinha nojo, ela realmente não gostava de cigano. Ela pegou uma lata de óleo, abriu aquela tampa, amassou, acho que ela colocou farinha, o caldo da galinha, alguma coisa e me deu. Aquele alimento, eu sinto o cheiro dele até hoje, porque assim, foi algo muito marcante da minha vida. E eu agradeço essa mulher, não me lembro o nome, não sei quem é, mas eu agradeço essa mulher até hoje, porque ela saciou a minha fome. Talvez se fosse minha mãe, ela não tinha dado a comida, mas como ela viu, né, que era uma criança, ela sensibilizou e acabou me dando essa comida numa lata de óleo. Então isso, para mim, é uma coisa assim marcante, que ficou para o resto da vida. Interessante, né? Ela se sensibilizou, então, pelo fato de ser a criança, né? Mas como você trouxe esse ponto de que talvez se fosse a sua mãe, ela não teria se sensibilizado a tal ponto, como é que é, então, conviver com essa negativa, principalmente naquela época, talvez hoje, e a gente pode falar sobre isso mais, mas talvez hoje isso tenha melhorado um pouco, né? Mas como é que foi viver essa negativa, esse primeiro receio? Então, você é cigano, como eu disse no início e falei porque te conheço, tem orgulho de ser cigano, então ninguém melhor do que você para contar um pouquinho para a gente de como que é essa vida. Marlon, na verdade, hoje as coisas melhoraram muito. Hoje já tem até o Dia Nacional do Cigano, que é o dia 24 de maio, que é um dia votivo também a Santa Sara Kalim, que é uma cigana santa, né, pela Igreja Católica. Porém, infelizmente, há 20, 30, 40 anos atrás, as coisas eram muito difíceis para os ciganos. Por falta também de oportunidades. Infelizmente, por falta de oportunidade. Daí, a sociedade, talvez por desconhecer, sabe, criava um preconceito muito grande. Porque a falta de conhecimento, ela gera várias coisas. Dentre elas, o preconceito, que o preconceito nada mais é a falta de conhecimento. E, infelizmente, há uns tempos atrás, essas pessoas, ciganos mais antigos, eles sofriam muito, bastante mesmo, por falta de oportunidades. E minha família não foi diferente, sofreu bastante mesmo. Certinho. O povo cigano ele tem algumas divisões, né, dentro do próprio povo, que são os clãs, né, da etnia. Como é que se divide? Fala um pouquinho do clã que você representa e se puder também falar um pouquinho sobre os outros, né? Sei que falar dos outros é difícil, mas fala um pouquinho aí dessas... Tem sim, nós somos divididos em 3 clãs. É o Rom, o Sinti e o Calon. O Calon é qual eu pertenço, que é aquele que andava de animal, sabe? O Sinti é aquele pessoal que faz mais aquela música flamenca, etc. O Rom é aquele que vem de tacho, aquele cigano tacheiro que era conhecido assim antigamente. O nosso clã, que é o Calon, é aquele cigano que vivia montado em animal, não ficava numa cidade, porque infelizmente sofria bastante preconceito e era bastante perseguido também, sabe? Então, assim, pensa numa etnia que infelizmente sofreu preconceito e Hitler quase dizimou os ciganos no Holocausto. As pessoas infelizmente não falam, mas foram mais de 500 mil ciganos Hitler matou, né, naquele Holocausto. Só falam dos judeus, mas infelizmente não falam dos ciganos. E a gente quase foi dizimado naquela época porque queriam uma casta somente deles. Então o cigano já vem sofrendo esse tipo de preconceito, mas há muitos anos mesmo. E infelizmente ainda tem. Eu não digo a você que não tem, porque ainda tem. Porque eu, sendo católico apostólico romano, sempre faço romaria. E vou te contar algo assim curioso. Agora, já depois de adulto, eu fui fazer romaria aqui na Bahia, não vou falar o nome da cidade por questão de ética. Desci do carro, fui no hotel. Falei assim, tem vaga? O cara falou, tem, não sei o que, coisa e tal. Beleza.
Rapaz, quando meu pessoal desceu do carro, que eles viram que era cigano, o dono do hotel falou assim... Até porque o cigano, ele auto-se-identifica, principalmente as mulheres, né? Por Principalmente conta as da mulheres. da vestimenta, Isso que é mesmo. bem diferenciada, cheia de cores e tal, Sim. muito bonita até. Obrigado. Quando desceu do carro, o cara me chamou assim, acabei de lembrar, os quartos que estão liberados estão fedendo mofo. Que eu acabei de pintar. Falei, ó, vou chamar a polícia agora. Isso é preconceito, isso é crime. Aí ele torceu, não, eu posso levar você lá, não sei o quê. Aí meu pessoal falou assim, ó, nós vamos fazer romaria, não vamos criar confusão não, bora para outro hotel. A gente foi para outro hotel e fomos bem recebidos, inclusive a mulher simpatizava com a etnia cigana e já tinha outras pessoas daqui que tinham ido lá, que eu falei que era de Medeiros Neto, eu estava morando em Medeiros Neto, e aí ficou tudo bem, mas infelizmente você vê, ainda em pleno século XXI, eu ainda passei por esse tipo de preconceito. Verdade, mas as barreiras estão aí para a gente ir vencendo. Verdade. O povo cigano, a etnia, ela é predominante de qual região? A ascendência dela, ela veio de onde? Tem assim um lugar específico? Não, o cigano ele é de tal parte do mundo e aí migrou para outros lugares. Na verdade, o cigano ele não tem uma história escrita, é tudo epígrafo. Não tem, mas é falado, sabe? Mas os historiadores dizem, né, que a gente é descendente da Índia, do Afeganistão, do Iraque, daquela região ali, sabe? Então, é isso que a gente tem, que os historiadores falam. Síria, Índia, Afeganistão, Iraque, do Egito, sabe? É mais ou menos por ali. Sim. Te perguntei porque eu sei que você é católico e queria entender um pouquinho da religiosidade cigana. Se é algo que todos os ciganos são católicos, eles são livres, cada um para escolher, né, a sua referência religiosa, como é que é? Na verdade, algumas pessoas erroneamente pensam que cigano não é uma etnia, que cigano é uma religião. Na verdade, a gente é uma etnia. Porém, a maioria dos ciganos são católicos, mas são livres para escolher a sua religião, até mesmo porque o país é laico e a gente respeita a escolha de cada um. Mas tem cigano evangélico, tem cigano católico, a maioria predominantemente católicos. Católico. Dentro das tantas tradições que o povo cigano tem, alguma que você ou a sua família, ou vocês juntos, já trazem consigo há bastante tempo? Tem, Marlon. Nós somos devotos de São Sebastião e por uma graça alcançada através da intercessão de São Sebastião, a gente já comemora uma festa em homenagem a ele no dia 20 de janeiro, já há quase 40 anos. Bastante tempo. Tem bastante. Falando em festa, tem comida. Alguma comida típica, que também é tradicional, que se alguém for numa festa cigana vai ter? Marlon, numa festa de cigano, a comida é normal, igual a sua. É muito churrasco, né? Arroz, feijão, macarrão, salada e etc. Porém, o cigano tem um tipo de comida um pouco diferente, que infelizmente é quando o cigano está de luto. Porque quando o cigano está de luto, ele não pode comer carne, nenhum tipo de carne. Então, por um período de tempo, ele só come arroz e feijão. Dias ou meses. Dias ou meses ou meses. Porque a família cigana é muito unida. Sim. Dificilmente você vai ver, ou vai saber que tem um cigano internado num hospital, sem ter vários ali esperando a saída dele. Aí as pessoas, poxa, mas está fazendo o que ali se não vai ajudar? Passando assim a energia positiva para o cara pensar assim, estou aqui do lado de fora, tá? Não estou sozinho. Não tô Quem está lá sozinho. dentro, né, não estou sozinho. E não fica. Realmente tem ciganos esperando, sabe, torcendo para dar certo. Não fica em casa, fica lá na porta do hospital esperando a saída. E tem um tipo de comida que é o arroz com feijão, tudo dentro. Eu não sei especificar o nome, mas algumas pessoas falam que acho que é casadinha. Sim. Só come somente o arroz e o feijão. Porque quando o cigano está de luto, ele não pode ter luxo, ele não usa perfume, ele não usa uma vestimenta nova, sabe? Ele vive realmente o luto igual praticamente o do judeu, sabe? É um luto assim bastante forte, por causa da união que o cigano tem entre si. Porque para nós ciganos, depois de Deus, família é tudo. Isso se expande aos amigos da família que está de luto, né? Teoricamente, a família fica de luto porque perdeu alguém. Mas isso se expande igual
uma comunidade cigana, onde tem várias pessoas que são muito próximas, elas participam desse luto também? Ou é individual? Não, é da família que perdeu alguém. Todo mundo participa junto. Muito Todo interessante. Entre tantas andanças, né, que, como você disse, é uma vida nômade, em algum momento da sua vida surge Medeiros Neto. O que é que te traz para essa cidade? O que é que faz com que você, ou seus pais, ou a sua família, migre para Medeiros Neto, e não Itaém, Lagedão, Teixeira de Freitas, essa região que se avizinha aqui, que é uma região muito fértil? É que a água de Medeiros Neto é doce. Brincadeira, Marlon. Eu acredito que tudo tem um propósito de Deus. Sabe, a gente acredita muito no propósito que Deus tem na vida de cada pessoa. Então, a gente reside aqui há quase 20 anos. E se a gente tem todo esse tempo aqui, sendo de família nômade, é porque Deus tem um propósito para a gente aqui nessa cidade. Há uns tempos atrás, quando morria um cigano na cidade, por obrigação, a família tinha que ir embora dessa cidade, porque essa cidade não trazia boas lembranças por ter perdido um ente querido. Hoje mudou. Hoje as tradições têm mudado um pouco as características, sabe? Os ciganos têm evoluído muito e, infelizmente, a gente perdeu aqui. Eu perdi meu avô em Medeiros Neto, mesmo assim a gente continua residindo. Eu acredito que seja por um propósito de Deus em nossas vidas. Então, assim, você vem, mora, né, passa a morar um tempo em Medeiros, mas quando você chega, como você disse, algumas coisas mudaram, mas ainda havia, ou ainda estava muito forte, o sentido nômade do cigano. Né? E aí vocês vêm para cá, como foram para tantas outras cidades, e em algum momento partiu. E aí, qual foi o momento? O que se deu para falar, não, chegamos, escolhemos Medeiros, e aí depois, não, Medeiros é para ficar, Medeiros não é para sair. Como é que se deu? Então, Marlon, na maioria dos ciganos, tem o chamado líder. O que é esse líder cigano? É para aconselhar, é para sentar, falar a respeito do que ele acha que é certo, do que ele acha que é errado. E muitas vezes esse líder era quem decidia. Hoje nós estamos em Medeiros Neto, amanhã nós vamos para Itaém, ou depois nós voltamos para Vereda, etc. E isso servia para toda aquela comunidade que estava ali? Toda a comunidade. O líder servia para isso. No meu caso, eu não quis, mas eu fui escolhido esse líder. E aí eu sentei com o meu pessoal e falei, olha, nós já andamos muito. A gente já conhece o Espírito Santo todinho. Muitas cidades da Bahia, muitas de Minas, muitas do Rio de Janeiro. Está na hora de parar. E assim, graças a Deus, o pessoal me ouviu, pelo menos os mais ligados a mim, e já estamos aqui há quase 20 anos. E aí você escolhe Medeiros para fincar as raízes, né? E conta um pouquinho, então, sobre esse lado familiar, porque você vem, escolhe ficar aqui, né? Ali a sua comunidade te escolhe para essa posição, mas e aí? Como é que é a sua estrutura familiar a partir do momento que você já está aqui fixado em Medeiros Neto? Então, Marlon, eu cheguei para aqui ainda muito jovem, né? Cheio de cabelo na cabeça, hoje ficando careca. Não tinha barba branca, hoje a barba está ficando quase toda branca. Não tinha filhos, né? Tenho, graças a Deus, 4 filhos. Todos são medeiros netenses, sabe? Meus pais também todos moram aqui. Algo também que eu acho assim, bastante interessante, que é um pouco diferente da cultura de vocês, né? Por exemplo, eu não posso morar longe de meu pai, mesmo na mesma cidade. Na verdade, eu não posso morar em outro bairro que não seja o que ele mora, sabe? Então, assim, a gente é muito unido e a gente respeita muito as tradições. Então, isso faz com que todos os irmãos morem juntos, porque nenhum deles, porque o que serve para você vai servir para o outro. Desse jeitinho. Por isso que se dá muito essa união, essa aglomeração, vocês estão sempre juntos, né? Sempre juntos. E, na verdade, quase todos os dias, assim que possível, tem uma catequese em casa, porque reúne todos os irmãos, os filhos, para ouvir meu pai, para ouvir minha mãe, muitas vezes também um pouco para me ouvir,
sabe? Porque a gente costuma passar para os mais jovens aquilo que a gente já passou e tirar aquilo que foi de experiência ruim e falar com eles e tirar também o que foi de experiência boa para poder tentar passar para eles. Porque é o que eu te falei, a gente já sofreu muito com o preconceito por falta, infelizmente, de conhecimento. Em pleno século XXI, tem muitas inverdades e histórias fantasiosas a respeito da etnia cigana. Porque se perguntar muitas vezes a maioria, muitos não vão saber o que é uma etnia, infelizmente. Então, assim, por isso, a gente sofre muito preconceito. Então, a gente tenta passar para os mais jovens, né? E como é que funciona, como é que as coisas são. Então, graças a Deus, essa união do cigano, ela é boa, porque acaba passando de geração em geração aquilo que a gente acha que é certo. É o que eu te falei, a gente não pode morar longe dos pais. Inclusive você conhece muito bem, sabe onde que eu moro. Eu moro a 50 metros da casa do meu pai e todos os meus irmãos também moram no mesmo bairro, com diferença de no máximo 50 metros. Nesse contexto de costumes, vou repetir, nesse contexto de costumes, você marcou alguns momentos na história cigana, pelo menos assim, o que a gente conhece aqui da nossa região, você foi um dos primeiros ciganos a se interessar, por exemplo, pela universidade, né? Era um grupo que tem o seu próprio costume, e por você ser um dos primeiros, mostra que não era uma rotina cigana. Como é que foi? De onde você tirou esse ponto de eu quero mais um espaço para mim, quero me colocar melhor, o preconceito, não, eu vou quebrar essa barreira para ter um espaço melhor? Como é que foi? Na verdade, na minha opinião, a educação ela é vital em toda e qualquer sociedade. E eu sempre gostei de ler, sabe? Eu sempre gostei, me interessei pela educação. E a maioria dos pais, principalmente ciganos, tinha um sonho de ver um filho advogado. Meu filho vai ser advogado, sabe? E muitas vezes os pais, eles costumam querer realizar os sonhos deles nos filhos. Sinceramente, eu acho invasivo, eu acho errado esse tipo de coisa. É a minha opinião pessoal, porque cada um deve viver o seu sonho. Sim, sim. Mas aí eu vi que, infelizmente, quem não tem educação, quem não estuda, fica para trás. Principalmente quem tem a oportunidade de estudar. Sabe? Eu acho que é importantíssimo a educação. A educação é vital em toda e qualquer sociedade. Lá também você encontrou a barreira do preconceito, era um cigano chegando na universidade. A gente está falando de coisas que são novas, né? Se você foi um dos primeiros que a gente teve notícia aqui na região, então lá você estava chegando no primeiro momento. E aí, como é que foi quando souberam que você era cigano? Interessante essa pergunta. No primeiro dia de aula, um professor, depois que ele deu boa noite para o povo, a primeira coisa que ele fez foi contar uma piada. E piada sobre cigano. Ô Marlon, eu achei aquilo, cara, fora do comum, um lugar onde ensina, principalmente no nível superior. Quando ele terminou a piada, o povo falou assim e tal. Ninguém sabia que eu era cigano. Mas no primeiro dia de aula eu fiz questão de dizer quem eu sou, porque a minha essência ninguém muda. Eu sou um cigano. Ando de acordo com as regras da sociedade. E eu não vou deixar que ninguém me diminua por eu ser cigano. Quando ele terminou, eu falei assim, ô professor, o senhor sabia que tem um cigano na sala? Ô Marla, eu me lembro que ele era bem branquinho, ele ficou rosado. Mudou de cor. Mudou de cor. Ele falou, não, eu falei, tem. Eu sou cigano. Sabe? Aí ele parou assim, ele ficou um tempo sem palavras, porque é o que você falou, foi algo muito novo. Eu comecei a faculdade em 2011, no segundo semestre, então foi algo novo. Ele parou assim, depois ele me pediu desculpas e tal. Eu falei, eu desculpo o senhor, mas o senhor tem que entender que eu vim para estudar. Se no primeiro dia de aula eu topo o senhor fazendo piada com a etnia cigana, se eu não tivesse força, eu ia embora para minha casa e nunca mais eu voltava aqui. Ele falou, você está certo. Aí então você vence essa barreira e aí, para ficar registrado, você faz o curso de Direito, né?
é advogado, exerce a sua função ou não? Na verdade, Marlon, eu fiz a OAB uma vez. Eu fiz 39 pontos. Não fui para a segunda fase e depois de um tempo eu dei uma parada. Eu não estudei mais e hoje eu sou bacharel em Direito, eu ainda não sou advogado. Sim, sim. Mas vou voltar a estudar para passar na OAB, porque é sempre uma pergunta, passou na OAB? Passou na OAB? Falta mais essa barreira. Falta sim, nós vamos vencer em nome de Jesus. Dirã, então assim, ao sustentar a sua permanência em Medeiros, que aí você já estuda e já sai daqui de Medeiros para estudar com essa rotina que a gente sabe que tem, né, que é de estudar em Teixeira de Freitas, de todo modo, você automaticamente passa a se interessar pelos assuntos de Medeiros Neto. Para você, já é a cidade que você vai morar bastante tempo. E a política passa a fazer também parte da sua rotina. E aí você chega ao ponto de concorrer a um cargo político. Por quê? Ô Marlon, na verdade, quem colocou essa ideia na minha cabeça foi o saudoso Dr. Armando. Dr. Armando Leal do Norte, que infelizmente faleceu. Certo dia, ele encontrou comigo e falou assim, vamos entrar na política? Eu falei, não, senhor, eu não, você vai. Eu não vou participar de política não, porque eu sou cigano. O povo não vai votar em mim, não. Ele falou, negativo. O povo já conhece você, sabe quem você é. Se eu for, você vai? Eu falei, eu vou. Eu vou. Então, tá bom. Mas ele não me disse que seria vice ou que seria candidato a prefeito. Ele falou que ia participar da política. Pois bem, meu amigo, nós começamos a construir sobre política. Meus próprios familiares falam assim, você não é maluco, você não vai participar de política. Eu falei, eu vou, eu já dei a palavra para o doutor Armando. E daí surgiu a vontade de conhecer mais profundamente as pessoas. Eu me lembro que eu fui na casa, um conhecido meu, a pessoa já era conhecida, só que eu não tinha frequentado a casa dela ainda. Quando eu cheguei, ela falou assim, não vou fazer o café para você porque não tenho pó. Sabe, aquilo ali, para mim, foi de cortar o coração, porque é uma situação na qual eu já vivi. Sim, sim. Falei, misericórdia, através da política, eu acho que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas. Porque, querendo ou não, a política, ela abre portas, né? E daí eu comecei a fazer um trabalho social e ver o quanto que a política, ela conseguia abrir portas. Aí, com a ideia de doutor Armando, que eu dei a palavra que eu seria candidato, e com certas mazelas que, infelizmente, a sociedade ainda sofre, eu me arrisquei na política. Pronto. E aí você tem um incentivo de alguém que não é cigano, né, que viu em você esse potencial. Mas era só o início de uma caminhada. Você encontrou um apoio. E as dificuldades, quais foram? Você falou tudo aí, meu amigo. Era o começo de uma caminhada muito árdua. Árdua por quê? Porque eu sou de etnia cigana. Mesmo estando no gozo de todos os direitos políticos, eu enfrentei uma barreira subhumana. Só para você ter ideia, a condição para que aceitassem eu ser candidato a vereador era que eu não subisse no palanque do candidato a prefeito. Na época eu indaguei o porquê, mas eu sabia. Porque você é cigano e as pessoas não vão votar se você subir no palanque. Olha, eu aceito. Eu aceito. É só mais um desafio, eu aceito. Porém, eu já tinha feito um trabalho social muito grande e, graças a Deus, o povo me acolheu e foram obrigados a me colocar no palanque do candidato a prefeito. Eu te perguntei porque essa é uma caminhada difícil, né? Participar de um processo eleitoral é difícil. Você, cigano, já tem as resistências naturais, que não deveriam ser naturais, mas tem, e aí você tem que passar por mais essa situação. Porque a gente, ao se colocar nessa posição, você permite que o outro faça um julgamento de você. E a gente sabe, muitos torcem por nós, outros não. Verdade. Mas, e aí, você pesou tudo isso
Poxa, eu vou lá, cigano, com toda a dificuldade que um processo eleitoral desse tem, independente de quem seja, e eu sou cigano. Como é que você pesou isso a ponto de decidir realmente encarar? Marlon, eu costumo dizer que barreiras elas surgem para serem quebradas. Eu gosto muito de um desafio. E essa primeira eleição, para mim, foi um dos maiores desafios da minha vida. Por quê? Enquanto uns se preocupavam em pedir o voto, eu me preocupava se a pessoa ia aceitar, pegar na minha mão e deixar eu contar as minhas propostas políticas para elas, que muitas vezes pessoas rejeitaram em Medeiros Neto, infelizmente, pegar na minha mão por eu ser de etnia cigana. Sabe? Então, assim, eu enfrentei um preconceito desumano, infelizmente. Hoje, graças a Deus, a sociedade de Medeiros Neto me conhece, me respeita. Eu tenho um amor enorme pelo povo de Medeiros Neto, mas não foi fácil participar da campanha, não. Foi uma luta muito árdua, foi muito difícil mesmo. Então, você considera que o fato de ser um cigano entrando na política te trouxe algum prejuízo de valor? De valor que a sociedade julga, mas para mim, na verdade, me deu a oportunidade de mostrar que uma etnia formada por pessoas tem pessoas boas e pessoas ruins, onde hoje, graças a Deus, em Medeiros Neto, eu não falo bem não, eu sou muito aceito pelo povo de Medeiros Neto. Então isso abriu para mim um leque, uma barreira muito grande, que eu consegui quebrar, porque eu consegui mostrar para as pessoas que nem todos os ciganos são ruins, que nem todos os ciganos são bons, que o cigano nada mais é aquela etnia que é formada por pessoas onde tem pessoas boas, mas tem pessoas ruins. Mas, infelizmente, por ser de minoria étnica, se um cigano faz, aí tem que cobrar nas costas de quem não fez. E é errado. Cada um é responsável pelos seus atos da vida civil, pela sua vida pública. Quem fez é que pague. Eu não vejo as pessoas falando assim, fulano é primo de Eduardo Costa, porque Eduardo Costa é de etnia cigana, ele já falou várias vezes, sabe? Eu não vejo. Por exemplo, Juscelino Kubitschek era de etnia cigana. Eu não vejo as pessoas falarem de Juscelino Kubitschek. Então, é assim, infelizmente, a gente tem que enfrentar muita coisa, sabe? E a política, ela abre portas para você mostrar quem realmente você é. E hoje, em Medeiros Neto, as pessoas me deram a oportunidade de mostrar que tem pessoas boas, que tem ciganos bons morando em Medeiros Neto, que tem ciganos bons no Brasil, que tem os ruins, que paguem pelos seus erros, mas também tem os bons, sabe? Eu acho que as pessoas devem aprender a discernir esse tipo de coisa. A política, então, ela fez esse bem para a etnia, no caso, né? Para o seu povo aqui em Medeiros. Uma oportunidade que talvez você não teve em outro lugar e outros ciganos não têm, né? De entrar na casa de pessoas como um candidato, falando sobre suas propostas políticas, mas também aproveitando a oportunidade para falar sobre o cigano. Perfeitamente. Para você ter uma ideia, eu acredito que no estado da Bahia não tenha mais do que 5 ciganos eleitos vereadores. Eu acredito que eu tenha sido um dos primeiros ciganos do estado da Bahia a ter a coragem de enfrentar um desafio político. Sabe? Eu acredito que eu seja um dos primeiros ciganos aqui no estado da Bahia, um dos poucos também a cursar uma faculdade, sabe? Não é que isso me fez melhor, é que isso me fez diferente, porque o estudo, Marlon, ele te abre um leque de possibilidades. E eu me lembro muito bem, na primeira eleição depois que eu ganhei, já adiantando um pouquinho, que os universitários, o transporte universitário era totalmente pago. E na época eu conversei com, que Deus o tenha, com o seu Nilson, foi um grande prefeito em nossa cidade, deixou um legado grande também, e ele começou a ajudar, a custear o transporte. E eu me lembro muito bem que na época eu custeava com parte do meu salário e o Elias da Lei de Léo também, que ele era o responsável pelo transporte dos universitários. Aquilo eu me lembro que na época, não recordo o valor total, mas, por exemplo, se a mensalidade era 150, voltou, digamos, para R$100. O que para muitas pessoas, R$50 não representava nada na época.
mas que para outros faz uma diferença. Muita. Né? Depois teve uma professora que terminou a faculdade, ela falou que pagava fiéis, ela falou assim para mim, ó, se não tivesse feito aquilo ali, eu não teria terminado meus estudos. Então, assim, aquilo ali já foi o suficiente para me fazer um homem feliz, porque eu vi que através da política a gente consegue ajudar muitas pessoas. Isso aí para mim foi algo assim maravilhoso, que nos outros mandatos também que acabou estendendo e continuou essa ajuda aos universitários. Certo. Eu vou fazer uma inversão de algo que você falou lá atrás, para a gente ver se você se considera assim. Você disse que por falta da informação, do conhecimento, o preconceito ele se aproximou do povo cigano muito forte, né? Dessa outra parcela da sociedade, que não é cigana. Mas você também considera que o autoconhecimento que você teve, o seu aprimoramento na faculdade, também te trouxe o conhecimento para você aprender a lidar melhor com as diferenças entre as etnias e entre os povos, porque a falta de informação para ambos os lados podem dificultar esse contato. Com certeza, Marlon. Infelizmente, os ciganos eles não se introduziam na sociedade. Muitas vezes, por medo do cigano, muitas vezes, por medo da sociedade de se aproximar do cigano, né? Você sabe que você tem total liberdade de ir da minha casa quando quiser, né? Inclusive já comprei celular, já comprei muita coisa com você, né? Então, assim, você sabe a liberdade que você tem comigo? Você é um amigo que eu tenho em Medeiros Neto. Então, assim, a partir do momento que eu conheço a diferença do outro, eu consigo tratar ele da forma que ele deve ser tratado, sabe? Porque a falta de conhecimento é o que eu te falei, que acaba gerando preconceito, porque se eu não sei da tradição do outro, se eu não sei da cultura do outro, talvez o que ele está fazendo que é errado para mim, talvez para ele seja certo, para a cultura dele esteja certo. Então, isso acaba, a gente se introduzindo na sociedade na qual a gente vive, acaba trazendo benefícios tanto para o cigano quanto para o não cigano, para a gente conhecer essas etnias. Isso, para mim, tornou-se primordial hoje. Certinho. Voltando ao tema que a gente entrou, né, nessa parte, que foi a sua primeira corrida eleitoral. Então, você vem, cigano, vem para a corrida, sabe da dificuldade que é, mas na primeira corrida eleitoral você consegue o êxito do mandato. Te surpreendeu? De certa forma, sim. Eu vou te ser muito sincero. Por quê? Primeiramente, eu confio em Deus. Eu entreguei para Ele. Quando você confia em Deus, independente de resultado, você tem que aceitar, porque você depositou nas mãos dele. E, para isso, o povo é quem decide se ele quer ou se ele não quer. Então, para mim, eu não minto para você, foi uma surpresa. Foi uma surpresa porque eu fui muito bem votado. Eu tive 677 votos, onde teve pessoas, ex-vice-prefeito que entrou e não se elegeu, outras pessoas que eram vereadores há 2, 3 mandatos não conseguiu a reeleição, sabe? Então, aquilo para mim foi uma surpresa muito grande, eu vou te ser sincero. Muito bom, muito bom. Aí você tem o mandato, chega na Casa Legislativa, com o sonho de todo mundo, de mudar o mundo, agora eu sou vereador, eu sou um político com mandato. Foi desse jeito? Cru, sabe o que é cru mesmo? Ainda bem que a gente tem um regimento interno, né? Tem um livro onde a gente acaba lendo e conhecendo um pouco. Os que querem. Os que querem, verdade. Mas eu acredito que esse livro, aquilo que a gente ouve, é teoria. Você tem que participar na prática para você ver as dificuldades que você enfrenta. Porque muitas vezes, quem não conhece, acha que o vereador tem poder de prefeito, que vereador pode tudo. E vereador é limitado. Vereador é limitado. Então, assim, eu tive um baque muito grande quando eu vi as minhas limitações, que são realmente grandes. E aí a realidade bate a porta, mas aí não tem jeito, tem que bater a poeira e seguir, porque a gente, no caso do político, né, que fez essa corrida, ele animou o sonho de muita gente, de que eu vou tentar melhorar isso, vou tentar melhorar aquilo, e aí não tem jeito, você tem que seguir independente da realidade que bateu. Na verdade, eu concordo com tudo que você falou. Quando você fala a verdade, as pessoas compreendem as suas limitações. Mas, infelizmente, tem alguns políticos que
querem jogar para debaixo do tapete. Está errado. Se você pode, pode. Se não pode, não pode. Tem que falar a verdade. E quando você fala a verdade, as pessoas te entendem, as pessoas aceitam da forma que realmente é. Que você tem suas limitações e, infelizmente, não pode fazer tudo. Alguma dificuldade com seus pares, com seus colegas, logo quando você chega? Depois é óbvio que você iria se ambientar ali, né? Mas no início ali, alguma dificuldade em entender todo esse contexto? Teve sim. Inclusive, teve 4 colegas que, por um assunto pessoal, tentou tirar meu mandato, votaram para tentar tirar meu mandato. Porque, infelizmente, eles não aceitavam que tinha um cigano na Câmara Municipal de Vereadores. Pronto, já que pintou alguma divergência, qual é a marca que você trouxe desse primeiro mandato? Para mim, o que ficou muito marcado foi a ajuda aos universitários. Teve um colega que falou para mim assim, não vou citar nomes por questão de ética. Ele também não está mais vereador. O que você está fazendo, no final do seu mandato, você compra um carro popular. Eu falei, tá certo, realmente, dá para comprar um carro popular. Mas se eu for parar para pensar, o que está sobrando para mim, dá para comprar mais 2 ou 3 carros populares. Então, se é eles que me dão um emprego, nada mais justo do que eu ajudar eles, que esse salário vem deles. Ele também ficou quieto, não falou mais nada. Até porque você também passou por aquela situação. Lógico. Quando você ia estudar, você chegou aí de ônibus, você já ia com seu recurso próprio, ou às vezes ia de ônibus? Às vezes eu ia de ônibus. Então você entendia de fato como é que era a dificuldade deles ali indo, e aí aquilo te comoveu. Com certeza. Diran, você se mantém muito ativo, né, nesse mandato, nesse seu primeiro mandato, a gente observa isso na história, porque são os fatos. Tem coisas que a gente pergunta, mas tem coisas que os fatos estão aí e é inegável. Você se mantém muito ativo, vem para uma segunda corrida eleitoral, tem o êxito novamente com avaliação melhor ainda. A que você atribui essa melhora na sua avaliação? Marlon, tem algo que ficou assim marcado também na minha vida, foi o ex-vereador Chico da Vila. Tomara que ele tenha oportunidade, eu sei que ele vai assistir esse podcast que está bombando, né? Você está de parabéns pela ideia. Obrigado. Eu encontrei com ele lá no SAMU e ele falou assim para mim, o cigano que era rejeitado em todos os palanques de 2012, hoje é o mais procurado para ser candidato em 2016. Então você vê, é as viravoltas que a vida dá. Eu tive, no primeiro mandato, 677 votos. Fiquei, salvo engano, em 6º lugar. Então, eu acredito que eu tenha feito algumas coisas benéficas ao povo. Porque eu saí de um mandato de 6º lugar, fui para a reeleição, como você falou, e ganhei em primeiro lugar. Eu já fui para 785 votos, sendo o vereador mais votado de 2016. Então, assim, eu acredito que eu tenha feito algumas coisas benéficas ao povo. Uma delas é sempre falar a verdade. Quando eu posso, eu posso. Quando eu não posso, eu também não posso. Eu não sou de enganar, eu sou de falar a verdade. Mas se eu disser para você que eu posso, você pode fazer compromisso que eu vou te ajudar. Certinho, meu amigo. Então, você encara mais um mandato, com certeza trazendo seus projetos, e como eu disse, você tem um primeiro mandato muito bom, porque você tem essa aprovação excelente, que é a comprovação daquilo que você já fez. Mas aí vem a terceira corrida eleitoral, que era a corrida eleitoral seguinte ao seu segundo mandato, e você estava em ascensão. Esperava-se que você viesse novamente candidato. Repentinamente, a gente tem na cidade de Irã não é candidato. O que foi que aconteceu? O que fez você estar vereador, em ascensão, com a chance maior ainda de melhorar seu resultado, melhorar a confiança das pessoas, que fez com que você recuasse? Marlon, até maio de 2020, eu era candidatíssimo. Porém, você deve se recordar que, infelizmente,
veio a pandemia em 2020. E, infelizmente, eu acabei pegando o Covid. Eu fui um dos primeiros ciganos da minha família a pegar o Covid. Como eu te falei lá no começo, nossa família é muito unida, eu passei Covid para meus filhos, para meus pais, que já são idosos, passei Covid para meus irmãos, passei para todo mundo da minha família. Na época, a gente foi para Belo Horizonte, sabe? Eu fiquei 30% a 50% do pulmão atingido. Não estava muito bem psicologicamente, por conta que me bateu uma depressão, porque eu me senti culpado de ter passado aquela doença para todos os meus familiares, principalmente para meus filhos e meus pais. Eu lembro que minha mãe me chamou e falou assim: filho, essa doença é perigosa, a gente quase morre. Eu queria te fazer um pedido. É o quê, mãe? Não sai candidato, não. Porque você pode pegar de novo e você pode trazer problema para nós. Naquele momento, a minha política, em 2020, estava encerrada. Porque para nós, o pedido de uma mãe ou de um pai não é pedido, é uma ordem. Então, por um pedido de minha mãe, realmente eu não estava muito bem psicologicamente, porque eu passei aquela doença para todos os meus familiares. Eu chamei a então candidata a prefeita Jadna, que ela tinha saído da reeleição, falei os motivos, ela aceitou muito bem, eu escolhi uma pessoa para colocar em meu lugar, falei para ela: não vou sair na rua para pedir voto, por causa de minha mãe, mas por telefone, as minhas lideranças políticas, o capital político que eu estiver, eu vou passar tudo para você, mas eu não sou candidato. Certo, então você não foi um cansaço político, nem uma estratégia política, foi mais a ponto de resguardar a família, até porque era um momento delicado, né? Nós perdemos algumas pessoas neste processo eleitoral, que fazem muita falta, né? Todos que se foram fazem muita falta, mas aqueles que são mais chegados fazem bastante falta. Então, é mais pensando nessa proteção familiar que você, então, decide passar esse período fora do processo eleitoral. Sim, perfeito. Foi mais por questão familiar e, à época, né, eu chamei as minhas lideranças, expliquei a situação, aceitaram, né, e aí Marlene, né, a gente tinha uma ligação assim, muito forte, uma pessoa que eu tenho um carinho por ela muito grande. Eu chamei ela, falei: Marlene, você vai ser vereadora, que até então ela estava me apoiando como candidato a vereador à reeleição. Ela falou assim: não, eu falei: você vai ser a minha vereadora. Ela tomou um choque, um espanto. Vai, Diran. Inclusive, o número 11.000 foi eu quem escolhi na época. Né? E aí eu falei: olha, Marlene, o que eu tenho para te oferecer é meu capital político. Então, eu vou te passar todo o capital político que eu tiver, quem eu puder pedir para te ajudar, e você vai ser a minha candidata. Na época, eu gravei bastante vídeos, pedindo voto para ela, pedi minhas lideranças, todas as pessoas que estavam comigo, que iam comigo na política. Lógico, você não consegue transferir todos os votos, isso é impossível, mas eu consegui transferir uma quantidade de voto bacana, e ela foi, salvo engano, a única mulher de 2020 a ser eleita para a Câmara de Vereadores. Muito bom, interessante. Então, você resolve ter esse período sabático, né, a gente pode dizer assim, e você fica alheio ao processo eleitoral no sentido físico, mais de buscar o voto na rua e tudo. Mas, como você disse, participou ali pelo bastidor. A gente tem, depois, um abrandamento, né, do Covid, ela dá aquela organizada, as pessoas, na verdade, passam a se acostumar mais com isso, e aí os anos seguem. Neste tempo, como é que você se comportou politicamente? Realmente preferiu se afastar da política ou não? Sempre esteve aí fazendo articulações, coordenando algumas coisas, à frente de algum projeto? Como é que foi esse tempo que você fica afastado da política? Marlon, eu costumo dizer que a política ela é viciante. Depois que você entra, é praticamente impossível você sair da política. Em 2020, como eu não fui candidato a vereador, teve uma eleição no Conselho Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais, que é a chamada CEPROME, e eu fui eleito para representar os ciganos do estado da Bahia. E aí eu estive conselheiro, né, e
fiquei ali por quase 4 anos. Né? 2020, como você falou, 2021 foi se abrandando, a gente foi acabando se acostumando, as reuniões elas eram mais virtuais, aí depois começou a ser presencial, mas eu nunca abandonei o meu grupo político. Sempre que eu podia, eu estava ali pronto para receber, para ajudar da forma que estava no meu alcance, mas realmente o que eu fiquei mais engajado por fora foi a questão do conselho, né, estadual, onde eu fui trabalhar em prol da etnia cigana, mas nunca abandonando o meu povo de Medeiros Neto. Eu sempre estive muito atento a isso. Certinho. Você, neste tempo, ganha o título de honra ao mérito em Teixeira de Freitas, né? Conta aí um pouquinho, que já era um momento que você estava afastado da política, né? E aí você recebe essa homenagem. Como é que foi? Quem te ofertou essa homenagem, né? Foi o ex-vereador Lucas Bocão, né? Ele me chamou e falou assim: Diran, eu quero te dar um título, né, e de honra, e eu acho que é merecido você ter isso, por você ser um dos primeiros ciganos a estar vereador, a fazer um curso de Direito, a sociedade de Medeiros Neto todinha te conhece, Teixeira de Freitas também, e eu queria te dar esse título. Ele falou: Lucas, eu aceito com todo o prazer do mundo, salvo engano foi em 2023, eu aceito esse título e para mim é honra, motivo de honra. Fui lá, recebi o título, agradeci, sabe? Então, aquilo para mim foi um motivo de orgulho ser homenageado pela Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, mesmo não estando vereador à época, né? Então, para mim foi muito bom. Não estando vereador também, se tornou cidadão medeirense. Mais uma boa oportunidade na sua vida. Com certeza. Como é que foi? Quem te ofertou também? Na verdade, quem me ofertou foi o colega, vereador Deoclésio, né? O pessoal chama, a gente conhece por D.O. Ele me falou a respeito e, assim, para mim aquilo ali foi o ápice da minha alegria receber aquele título, porque Medeiros Neto é uma cidade na qual eu amo, já falei muitas vezes que escolhi para viver, fixar raiz, criar os meus filhos, sabe? E para mim aquele título representa muito. Não representa por orgulho, por eu me achar, mas representa por me tornar um cidadão na cidade na qual eu amo e aprendi a amar e respeitar o povo. Então isso para mim foi uma alegria muito grande mesmo. Que bom. Então é interessante que nesse momento que você se afasta desse período de 4 anos, você esteve ativo, foi lembrado, né, porque está ativo e tal, e ser lembrado é diferente. Às vezes a gente está ali procurando espaço e as pessoas não lembram da gente. Porque lembrar do vereador é fácil, né? Porque ele tem um mandato, tem alguma relevância, né? Certeza. Mas quando está fora do cenário, então foi importante para você ter sido lembrado. Foi muito importante, muito mesmo. Em 2024, aí você retorna, né? Você volta ao cenário político, e aí, você passou esse período sabático, o que te trouxe de volta? Saudade da vida pública? Ou foi talvez uma incapacidade quando você tentou ajudar alguém e você viu que a condição de vereador que você tinha lhe permitia fazer algo mais? Marlon, eu costumo dizer que a política ela abre portas que o cidadão comum muitas vezes ele não consegue acessar, ele não consegue abrir. E é o que eu te falei no começo, a política, para mim, tornou-se algo viciante, sabe? Uma coisa na qual eu sei que dentro da política eu consigo ajudar muito mais. Lógico, a gente enquanto cidadão tem que contribuir com a sociedade na qual a gente vive. Mas eu, enquanto vereador, eu consigo ajudar muito mais. E eu vou te ser sincero, as lideranças que eu pedi que ajudassem a Marlene, retornaram e falaram assim: Diran, nós votamos, mas agora é sua vez. Nós queremos te apoiar novamente. Né? E assim, a gente costuma dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Então eu ouvi a voz e retornei para a política novamente. A gente vê com os números que você tem uma aceitação novamente muito grande, né, na corrida eleitoral, tanto que você se elege muito bem novamente. E aí? O povo te chamou de volta? Chamou porque eu tive 677, 785 e agora 839 votos. Ficando fora, né, do pleito político por 4 anos, então isso demonstra o carinho que o povo tem por mim e eu também tenho pelo povo, que é recíproco.
Então, se o povo chamou, meu amigo, eu tenho mais é que obedecer. A gente falou muito, né, do início para cá, e eu vou chegar nesse ponto agora, sobre a resistência ao cigano, sobre o preconceito que o cigano sente, né? Então, você é capaz de afirmar que, pelo menos você, junto da população de Medeiros Neto, conseguiu eliminar essa barreira, se não por total, quase que total, porque você tem as suas eleições, você não perdeu uma eleição, você preferiu ficar de fora em um momento e depois retorna e tem uma quantidade maior ainda de votos. É possível dizer que você rompeu essa barreira aqui em Medeiros Neto? Marlon, eu te digo que rompeu, não totalmente, porque o que a gente falou, infelizmente, a falta de conhecimento, a ignorância gera um preconceito nas pessoas que desconhecem. Mas é o que você falou, eu acredito que mais de 90% dessa barreira a gente já quebrou. Jesus, que é perfeito, não agradou a todo mundo, imagine a gente que é falho e pecador, né? Então, infelizmente, ainda tem essas resistências, mas é muito pouco diante do quanto que tinha quando eu vim morar em Medeiros Neto. Pode ter certeza. Muito bom, muito interessante. Você é eleito, e aí o mandato começa, e você passa por um momento difícil no mandato, né? O seu partido é acionado judicialmente por conta da cota de gênero. Como é que foi para você passar por esse momento? Explica para a gente também um pouquinho como é que está essa situação. Marlon, na verdade, o candidato a vereador ele se preocupa em ir para a rua, em pedir voto. Dentro de uma campanha política, dificilmente você vai querer que o seu colega tenha mais votos do que você, porque você se preocupa com você. É assim que as coisas funcionam, principalmente dentro de uma política, onde cada um está atrás do seu voto, falando de suas propostas. Infelizmente, teve uma mulher que não foi votada por problemas de saúde, ela teve uma desistência tácita. E daí, algumas pessoas entraram na justiça se achando no direito, né, dizendo que foi uma fraude à cota de gênero, porque tem que ter pelo menos 30% de cota feminina, e uma mulher do nosso partido, infelizmente, não foi votada. O juiz de primeira instância reconheceu que realmente a mulher, na fala dele, não tinha desistido, tirando o nosso mandato, porém permanecendo no cargo, podendo recorrer. A gente recorreu, né, no TRE, e lá no TRE a gente ganhou com maioria absoluta, por 6 votos a 1, reformando a sentença de primeiro grau e mantendo o nosso mandato. Então, assim, para a gente foi um alívio muito grande, porque, na minha opinião, Marlon, a democracia, a vontade popular deve ser respeitada. Porque se você é candidato junto comigo e o povo me escolheu, eu acho errado eu querer tirar no tapetão. Porque quem ganhou, que deve assumir o mandato. 4 anos passam. E daqui a 4 anos? Quem perdeu, se quiser se candidatar, vai ter a oportunidade novamente de colocar o nome à disposição do povo, para ver se o povo vai querer que seja eleito ou não. Então, infelizmente, aconteceu isso aí, não foi culpa minha, nem do colega João do Serapião, mas, infelizmente, está correndo ainda na justiça. Certinho, muito bem. É uma decisão, então, que vem do TRE, que já não é mais uma decisão individual, é uma decisão colegiada, e então você entende que é uma decisão que referenda a vitória, que foi uma vitória maiúscula, né, por sua trajetória. Sim. Que referenda essa vitória maiúscula que o povo lhe conferiu na urna? Com certeza foram 6 votos a 1, né? Então a maioria, né? Uma sensação de alívio? Dá sim, pode ter certeza, a sensação de alívio. Isso só nos dá mais gás, mais vontade de trabalhar e lutar pelo povo no qual nos elegeu. Não só o que votou, porque quando o vereador é eleito, Marlon, ele representa todos os munícipes do município. Então, eu estou aqui à disposição do povo medeirense. Diran, olhando para essa trajetória toda que a gente conversou até aqui, se tiver um arrependimento,
Qual seria esse arrependimento? Ô Marlon, sinceramente, politicamente, eu não tenho um arrependimento. Eu não tenho. 2020 eu poderia ter sido candidato? Poderia. Poderia ter sido eleito? Poderia. Porém, Deus, ele sabe de todas as coisas. E como foi um pedido expresso de minha mãe, né, se eu pudesse voltar atrás, eu faria as mesmas coisas. Eu não seria candidato novamente em 2020. Porque essa pergunta é o que a maioria das pessoas me faziam na rua. Sabe? Então, assim, agora eu estou tendo a oportunidade de falar para um número grande de pessoas o que realmente aconteceu. Então, para mim, não tem um arrependimento político. Pronto. Olhamos daqui para trás e não temos arrependimento. Quais os próximos passos de Diran Cigano, politicamente? Marlon, eu costumo entregar tudo nas mãos de Deus. Deus, ele está 1000 anos à nossa frente, ele sabe de tudo. Porém, quem decide tudo, politicamente falando, é o povo. O meu nome está à disposição do povo. Eu não te digo que serei novamente candidato a vereador, candidato a vice, candidato a prefeito, porque está muito longe. Não está sobre o meu domínio, sobre o meu poder. Porém, uma coisa eu te afirmo. Por minha pretensão, eu não quero mais deixar de ser candidato. Eu quero continuar a vida pública. Enquanto o povo me querer e achar que eu mereço ser votado, eu vou continuar na vida pública. Que bacana, meu amigo, meu irmão. Agradecer a você por essa oportunidade de nos ajudar a contar a sua história. Eu já disse aqui, volto a repetir, o maior especialista da vida de cada um é a própria pessoa. Então, você é a melhor pessoa para falar sobre você, sobre sua etnia, as lutas que você teve, as lutas que você travou. Com certeza, as suas vitórias, como eu disse lá atrás, são marcos para a etnia cigana, e a partir daí eu tenho certeza que outras pessoas fizeram um caminho parecido com o seu, né? Porque alguém veio primeiro, né? E abriu o caminho para que outras pessoas pudessem chegar com mais facilidade. Foi uma honra, uma satisfação te receber. Muito obrigado por essa conversa. Mas antes da gente terminar, qual o medo da vida? Diran Cigano, qual o seu medo da vida? Obrigado, Marlon. Prazer enorme estar aqui com você, poder falar um pouquinho a respeito da nossa etnia, que infelizmente muitas pessoas desconhecem. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de vir aqui, você me der essa oportunidade de estar falando um pouco. Espero ter a oportunidade de estar voltando assim mais vezes, sabe? Porque eu tenho certeza que o podcast do Barba vai longe. Quero Amém. aqui, de antemão, te parabenizar. Amém. Obrigado. Por essa atitude, por essa ideia que faltava em Medeiros Neto. Estava faltando. E você chegou para completar essa lacuna. Você está de parabéns. Na verdade, medo é uma coisa natural do ser humano. Eu sou muito, muito desesperadamente apaixonado pela minha família. Se eu disser a você que eu não tenho medo do futuro perder um ente querido, eu vou estar mentindo. Então, hoje, o meu maior medo é perder alguém de minha família, que é algo natural, que infelizmente um dia vai acontecer. Porém, hoje, a gente nunca está preparado para aquilo. Mas tudo está nas mãos de Deus. Deus sabe o tempo de tudo. E o que Deus mandar, eu vou estar aqui pronto para receber aquilo que estiver na vontade dEle. Mas hoje, sinceramente, falando para você, é o único medo que eu tenho é esse, porque no restante eu entreguei nas mãos dEle e Ele sabe de tudo. Que bom, meu amigo, meu irmão. Muito obrigado pela participação. Tamo obrigado junto, por querido. confiar nesse projeto. É uma parceria com o Diego Aguilar. Temos também Patrick que nos ajuda, Matheus. Então, obrigado por ceder o seu tempo e estar aqui, né? A gente fica muito feliz. Obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos. E estou à disposição. Qualquer hora, pode chamar que nós vamos vir aqui e falar mais um pouquinho a respeito da etnia. Que eu acho que a gente tem muito ainda para falar a respeito, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho melhor sobre a etnia cigana. Obrigado, Marlon. Obrigado a todos. Com certeza, com certeza. Abraço, querida. Você de casa, muito obrigado também pela sua audiência. Fique ligadinho, curta, compartilhe o nosso conteúdo, assista no YouTube, Pod do Barba, no Instagram, @Pod do Barba, e fique ligadinho que logo, logo teremos mais uma super entrevista para vocês.